Meio milhão de pessoas devem começar a ser vacinadas esta semana, que agora começa. Neste grupo inserem-se as pessoas com mais de 50 anos, que tenham patologias de risco, bombeiros, forças de segurança e titulares de órgãos de soberania. Para nos falar sobre este processo, a nossa convidada, a médica de família Mónica Fonseca. Muito boa noite, Mónica. Bem-vinda. O seu centro de saúde já está preparado para começar a vacinação, que agora sai dos hospitais para também se dar início nos centros de saúde? Ora, boa noite. Em primeiro lugar, eu penso que é importante dizer que, independentemente das circunstâncias, todos os médicos de família e todos os profissionais dos cuidados de saúde primários estão empenhados em dar o melhor de si para garantir o melhor da vacinação. Quanto à sua pergunta, até à data de hoje, aliás, até pouco antes de vir aqui, de facto, quer eu, quer muitos dos meus colegas, penso que a maioria ainda não tem uma informação em concreto quanto a quando chegam as vacinas, e há alguns dados também cruciais, não é, para nós percebermos e nos organizarmos e, no fundo, delinear o plano de vacinação. Ou seja, até agora nenhuma informação vos chegou em relação ao plano de vacinação contra a Covid-19? Temos a informação que conhecemos através da comunicação social. Agora, dados concretos de quando chegam as vacinas, quantas, como, ainda não temos de facto essas informações, bem como quanto à forma como será realizada a convocatória, não é? Soubemos ontem, não é, que até foi aqui na SIC Notícias, sabemos que será enviada uma mensagem, de qualquer forma nós ainda não sabemos bem o que diz nessa mensagem, não é? E como é que será realizado o agendamento. Ou seja, ainda não têm noção nenhuma de quando é que as pessoas vão começar a ser chamadas e quando é que vão começar a administrar as vacinas nos centros de saúde? Até à data não, pelo menos no meu centro de saúde e no agrupamento de centros de saúde onde eu me encontro. Falei também com alguns colegas, não é, médicos de família, noutras unidades e noutras regiões do país, e também transmitiram que não. Obviamente nós temos uma experiência na área da vacinação. Agora, nestas circunstâncias em que atravessa o país, de facto, precisamos de mais dados e de forma a organizarmos melhor. Há um conjunto de problemas que nós, enquanto médicos de família, identificamos e que seria importante... Nomeadamente, o que é que vos preocupa neste momento? Neste momento, assim, em dois, três problemas que consideramos mais importantes. Um deles diz respeito à própria falta de espaço nas unidades de saúde, ou seja, temos uma pandemia em curso, temos muita dificuldade no nosso dia-a-dia de garantir o distanciamento nos centros de saúde e, de facto, com a vacinação e com aquilo que implica, não é, a permanência dos utentes durante 30 minutos após a sua administração, preocupa-nos garantir, no fundo, garantir a acessibilidade do centro de saúde, que já está diferente do que era antes, não é? Todos reconhecemos isso, e somar a isso a nossa atividade assistencial. Portanto, para além disso, temos o impacto dos recursos humanos. Portanto, importa referir que desde o início da pandemia os médicos de família têm colaborado e têm tido um papel crucial no seguimento de utentes Covid. Acho que acaba por ser um papel um pouco desconhecido da maior parte das pessoas, é pouco visível, mas os médicos de família seguem os utentes que estão nos seus domicílios, em casa, com sintomas ligeiros que por vezes se tornam... No fundo, fazem o acompanhamento do doente Covid. Através de uma plataforma, que é o Trace Covid, à qual nos tivemos de adaptar, que não é a nossa ferramenta de trabalho e não nos permite fazer uma série de tarefas que são necessárias. Só para as pessoas terem uma noção, desde o início da pandemia até à data de ontem, segundo uma estimativa do Colégio de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos, foram realizados 12 milhões de contactos diários aos cidadãos que se encontram num domicílio com Covid-19.
É importante também referir que foram criadas áreas dedicadas à doença respiratória na comunidade, no sentido de ajudar, no fundo, os colegas do hospital e de forma a conseguirmos observar pessoas com sintomas ligeiros a moderados ou com situações clínicas que impliquem uma observação, para além da monitorização por via telefónica, e nesses locais estão médicos de família, enfermeiros, pessoal administrativo dos centros de saúde, ou seja, são ainda mais profissionais, não é? No fundo, retirados dos seus centros de saúde e com um grande impacto, não é? Em garantir a acessibilidade dos nossos utentes, que tanto necessita e que nós reconhecemos, e é um aspecto que também nos preocupa. E neste planeamento da vacinação não podemos esquecer que não podemos retirar ainda mais acessibilidade aos portugueses, ao seu médico de família. Sim, de facto, queremos colaborar e estamos empenhados, não é, na vacinação, como é óbvio, mas temos de, primeiro, conhecer mais informações, estarmos melhor preparados, e penso que a alternativa da maioria dos centros de saúde, sobretudo alguns, como é no centro de Lisboa, com os problemas na acessibilidade que temos, seria criar locais, mesmo já nesta fase, não é? Não esperar pela segunda fase, criar, no fundo, otimizar os recursos. Seriam criar, mesmo que não sejam aqueles centros de vacinação, para vacinar mais pessoas e vacinar, de facto, em massa e de uma forma ágil e rápida, que é aquilo que nós necessitamos. Nesta fase intermédia, poderíamos perfeitamente realizar a vacinação em alguns locais específicos, não é? Bem identificados. Mas esses locais, neste momento, já estão identificados? Não tenho conhecimento. Eu penso que seria bastante importante. Obviamente, as nossas chefias intermédias também têm um papel nisso. Acho que seria possível criar-se estas estruturas, garantindo a segurança, não é, dos utentes, condições de trabalho para os profissionais. É muito difícil, de facto, contratar profissionais para esta tarefa. Poderíamos aí, e acho que é o que vai acontecer, recorrer aos profissionais que já estão nos centros de saúde, mas poderíamos, no fundo, organizar os recursos de uma forma a otimizá-los. Penso que será sempre mais fácil criar-se alguns locais de vacinação, onde se juntem alguns centros de saúde e, no fundo, se partilhem os recursos. Acho que claramente conseguiremos vacinar mais pessoas, mais utentes, garantindo o distanciamento necessário com as respectivas salas de observação, e conseguiremos vacinar, no meu entender, muitas mais pessoas em menos tempo, não é? Preservando aquilo que nós consideramos que é essencial, que é garantir a acessibilidade dos utentes aos seus centros de saúde, e aliás o que se deseja é que se aumente essa acessibilidade, não é? E que tem sido difícil. Portanto, sim, empenhados neste processo de vacinação, acho que as nossas sugestões merecem e devem ser ouvidas. A minha questão é, Mónica Fonseca, não deveriam já ter sido ouvidas? Eu considero que sim. Estamos a viver um momento, não é, difícil para todos. Acho que se ganharia, não é, em ouvir-se as pessoas que estão no terreno, não é? E que serão... Por tudo aquilo que diz e que faz todo o sentido, implica que haja um planeamento. Não pode, a vacinação não pode começar esta semana, não se pode dizer que começa esta semana, não havendo estruturas, não havendo profissionais de saúde e não havendo indicações para o fazer. Isto não é algo como médica, mas também como cidadã, que a inquieta neste momento, quando ainda por cima o plano de vacinação é algo tão crucial para todos nós? Obviamente que todos nós, não é, nos preocupamos. Acho que seria importante, de facto, ouvir. Nós temos profissionais que já deram sugestões, não só em relação à vacinação, mas noutras questões do seguimento dos utentes Covid e não Covid. Tenho esperança que, no fundo, existam já alguns aspectos mais adiantados que aquilo que, se calhar, poderemos pensar. Tenho essa esperança e penso que todos os portugueses
e cidadãos estão a contar com isso. Portanto, de qualquer das maneiras, há que reconhecer que é um processo complexo. Não é fácil, mas eu considero que, ouvindo os profissionais que estão no terreno e que vão, de facto, operacionalizar todo este processo de vacinação, será melhor e tornaremos mais fácil. Isto porque a realidade dos diferentes centros de saúde e regiões é completamente distinta. Portanto, eu acho que precisamos de um plano versátil, porque a realidade em algumas regiões são distintas. Precisaríamos de planos regionais. Eventualmente, adaptados às características ainda e à mais, quantidade de pessoas sim, de cada ainda região. mais micro. É fácil de perceber que vacinar, por exemplo, no centro de Lisboa ou na área metropolitana de Lisboa é completamente diferente do que noutras regiões. Portanto, qualquer pessoa percebe isso, não é? Por isso mesmo, acho que necessitamos dessa flexibilidade. Tenho esperança que isso aconteça, porque acredito que todos nós desejamos, não é? Que tudo corra bem. E nós, de facto, é importante dizer que precisamos mesmo que corra bem, porque vivemos um momento em que o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde está numa grande sobrecarga e, de facto, considero que a vacinação correr bem é um fator crucial e tem mesmo de correr bem. Portanto, com isto, no fundo, temos de nos unir, independentemente daquilo que poderia ter corrido melhor, não é? Do que ocorreu. Já temos um processo em curso. Há que nos unirmos, ouvirmos, não é? Considero que o diálogo é crucial e, de facto, garantir que tudo corra bem, porque não temos outra solução. Para além da vacinação, como é óbvio, que é um fator de esperança, penso que será crucial que as pessoas e os cidadãos nos ajudem, não é? E que cumpram com as restantes medidas, também elas cruciais, porque isto será um processo longo. E nós temos, de facto, de vacinar agora mais rápido, o maior número de pessoas, para colhermos esses resultados e que acredito que ainda temos uns longos meses pela frente. Mónica Fonseca, de que forma é que a sua vida enquanto médica mudou neste último ano? Obviamente que provavelmente deixou muitas consultas por fazer, porque se dedicou também muito à Covid-19, que no fundo foi um desígnio, até mais do que nacional, foi um desígnio global. Mas de que forma é que a sua vida enquanto médica foi afetada neste último ano de pandemia? A minha vida, não é, enquanto médica e a nível pessoal. A minha, e acredito que de todos os profissionais, todos os médicos e restantes profissionais de saúde e os cidadãos. A grande diferença tenho muitas saudades, de facto, de ser médica de família, prestar cuidados no nascimento à morte, que é essa a função de um médico de família, intervir nas suas comunidades. Neste momento não é possível fazê-lo da maneira como fazíamos, mas, por outro lado, tenho um outro retorno que é positivo, que é aquilo que sinto quando acompanho a quantidade de pessoas que já acompanhei, ou os meus colegas também, que estão em casa assustadas ou a vivenciar a doença Covid com medo de todas as suas complicações. Isso também é uma coisa importante, apesar de termos a minha função enquanto médica de família ter mudado e a nível pessoal ter esse impacto, acho que é importante também realçar o outro lado que fomos forçados a ter. Mónica Fonseca, foi um gosto. Muito obrigada por ter estado connosco e a continuação do bom trabalho. Esperemos que tudo corra pelo melhor agora quando se começar a vacinação a sério nos centros de saúde. Acredito que sim. Boa noite. Obrigada, boa noite.